Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Meus irmãos, hoje a palavra de Deus, ela nos fala a respeito do matrimônio. Aqui em Hebreus, capítulo 13, verso 4, a palavra de Deus, ela nos fala o seguinte: o matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os fornicadores e adúlteros. Irmãos, quando lemos esta palavra, nós percebemos que aqui o Espírito Santo, ele nos dá um conselho e ele também nos adverte. Porque a exortação aqui é para que o leito conjugal seja honrado por todos. Quando nós lemos essa palavra, nós precisamos entender que leito conjugal aqui é a palavra coito no grego, que se refere à relação sexual. Então, o casal precisa honrar o seu casamento, o seu leito conjugal, tendo temor a Deus. Porque, irmãos, essa palavra, ela também pode significar imoralidade sexual. A palavra coito, ela significa relação sexual, imoralidade sexual. Ou seja, aqui o Espírito Santo está exortando para os crentes que são casados, que têm as suas esposas, que têm seus maridos, para que tenham temor a Deus. Pois é muito triste, irmãos, porque nós vemos que há muitas prostituição no casamento hoje, por causa do modismo que o mundo ensina, a depravação do ser humano, a corrupção da humanidade. Aqui a palavra está mostrando que Deus, ele trará juízo sobre os fornicadores e os adúlteros. Então, às vezes a pessoa pode se perguntar, mas é possível que haja prostituição dentro de um casamento? Como assim? Irmãos, nós precisamos entender que Deus, ele instituiu o casamento e o ato sexual é para gerar uma vida. O ato sexual é quando os dois seres, o homem e a mulher, se tornam uma só carne. Então ele deve ser honrado, o matrimônio deve ser venerado, deve ser honrado. E muitas das vezes as pessoas estão trazendo coisas do mundo para dentro do seu casamento. Hoje nós vemos muitas perguntas a respeito da relação sexual. A gente vê muito isso em vídeos no YouTube e na televisão, pessoas perguntando se o casal pode fazer sexo oral. Veja, irmãos, isso é prostituição. Deus, ele fez cada membro do nosso corpo para uma utilidade. E a boca não foi feita para fazer sexo oral. Então isso é prostituição. Crente que faz isso está trazendo imoralidade para dentro do seu matrimônio. Nós precisamos entender que aqui o Espírito Santo fala numa intimidade com o nosso coração, com a nossa vida de casado, com a nossa vida conjugal. E mostra que Deus trará juízo sobre toda essa imoralidade sexual. E aqui, quando você olha para esse verso e vê que Deus, ele julgará os fornicadores, talvez você se pergunte o que é ser um fornicador, o que é a fornicação. Meus irmãos, a palavra aqui para fornicação é porneia. Porneia significa prostituição. O próprio adultério em si, porque a fornicação é quando uma pessoa
tem relações sexuais com outra pessoa. Duas pessoas solteiras, por exemplo, que estão tendo relações. É fornicação. Uma pessoa solteira tendo relação com um casado. É um adultério e é uma fornicação também. O incesto, quando alguém tem uma relação ilícita, um irmão com uma irmã, é um incesto. É uma fornicação. O homossexualismo. E esta palavra também significa luxúria, que é quando a pessoa usa o seu corpo como um objeto de atração sexual para despertar nos outros o desejo, o apetite sexual, sensualizando o próprio corpo, que é o pecado de lascívia, quando uma mulher se veste de uma forma indecente, escandalosa, que é como a maioria dos jovens, das jovens hoje está se vestindo. Estão fazendo muitos caírem no pecado de fornicação e de adultério. Mas saibam de uma coisa, Deus trará juízo sobre todas essas coisas. E aqui fala no adultério. Por quê? O adultério, ele é a violação do 7º mandamento da lei de Deus, em Êxodo 20, verso 14. E a partir disso, irmãos, uma família é destruída. Quando acontece o adultério, quando acontece esses pecados de imoralidade dentro de um matrimônio, o matrimônio fica corrompido. Quantos casamentos hoje estão terminando por causa da pornografia? Homens viciados em pornografia. Nós vemos hoje uma certa depravação da humanidade. Você olha na televisão, na internet, você vê cada situação de mulheres mostrando o próprio corpo, cometendo esse pecado de lascívia, usando o corpo como objeto. Também homens nessa situação, pessoas que não temem a Deus, que não têm conhecimento de Deus em suas vidas. E aqui, irmãos, quando lemos 1 Coríntios 6, verso 18, veja o que a palavra de Deus está dizendo. Fugir da fornicação, todo outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo. Aquele, porém, que se entrega à fornicação, peca contra o próprio corpo. Então veja que é um pecado contra a sua alma, contra o seu próprio corpo. O pecado de fornicação. Aquele que se une a uma prostituta, aquele que usa o sexo somente por prazer. Então a palavra de Deus, ela fala de uma forma muito séria. O matrimônio seja honrado por todos, porque ele é santo. A partir de um matrimônio se forma uma família, e esta família tem que ser uma família de Deus. Não pode haver imoralidade dentro da relação sexual do casal cristão. Nós precisamos ter santidade na nossa vida com a nossa esposa, com a esposa com o marido. É preciso que o casal tenha sabedoria, tenha temor de Deus. O corpo não é um objeto de prazer que pode ser escandalizado. Coisas terríveis, pessoas não respeitam a mulher. Homens que são piores do que animais não respeitam a mulher, nem mesmo quando a mulher está de menstruação, cometendo um pecado gravíssimo, condenado pela lei de Deus. Às vezes, ao invés de se fazer o uso natural da mulher, partem para outras práticas como sexo anal, que é uma verdadeira abominação. E outros tipos de imoralidade. Então, irmãos, essa palavra é dirigida para a igreja, para os crentes, para aquele que busca servir a Deus com santidade no seu casamento, na sua vida com Deus, porque saiba, nos momentos em que você está ali, no particular com a sua esposa, Deus está ali. Deus está presente em todo momento da nossa vida, e nós temos que ter temor a Ele, e respeito e reverência. E aqui, irmãos, quando lemos Malaquias 2,
verso 14 em diante, do 14 ao 16, a palavra de Deus aqui ela nos mostra que o matrimônio ele é uma aliança que o homem e a mulher fazem com Deus. Ou seja, quando um homem e uma mulher fazem ali os seus votos matrimoniais, eles estão selando uma aliança um com o outro e com Deus. E aqui nesse texto de Malaquias, capítulo 2, verso 14 em diante, diz que Deus abomina o divórcio. Deus repudia o divórcio. E aqui a palavra nos mostra que o que Deus quer com essa união de um homem com a mulher é que se gere uma descendência para ele. O Salmo 127 diz que os filhos são a herança do Senhor. Então veja bem, por que Deus instituiu o casamento já desde o princípio? Para que se fosse formada uma família para Deus. Por isso que a nossa vida conjugal deve ser santa, deve ser honrada, porque Deus ele odeia o divórcio. Quantas pessoas estão se divorciando, estão casando novamente e estão negligenciando o que Deus está dizendo? Então, irmãos, aqui em Efésios, capítulo 5, verso 33, veja o que diz. Em resumo, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. E a mulher respeite o seu marido. Na maioria das vezes não está havendo uma submissão, porque para o matrimônio ser honrado, ser respeitado, é preciso haver um respeito mútuo. É preciso haver submissão de ambas as partes. É preciso que o marido ame a sua esposa e que a sua esposa o respeite, para o bem do lar, para o bem da família. Hoje nós vivemos um problema na sociedade, uma sociedade ímpia, sem valores, sem princípios da fé cristã. Hoje o que nós estamos vendo é o errado ser certo e o certo ser errado na boca do povo. Quando você prega a verdade, muitos riem de você. Muitas pessoas dão um conselho para que o outro se separe. E não pensam nos filhos, não pensam na família, não pensam nos valores que Deus estabeleceu, nos princípios da palavra de Deus. E se esquecem que é por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus. Quando lemos aqui em Tiago, capítulo 4, verso 4, diz assim: adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Por que Deus trará juízo sobre os fornicadores e adúlteros? Porque o adúltero, o fornicador, ele é amiga do mundo. Ele é inimigo de Deus, porque ele viola os princípios da palavra de Deus. E quando você lê esse texto de Malaquias 2,14, você vê que quem comete o pecado de infidelidade, de adultério, de fornicação, ele está pecando contra a própria vida. Ele está estendendo a injustiça sobre as suas vestes. Ele está sujando a sua alma. Então, irmãos, quando Deus ele nos orienta na sua palavra, é para o nosso bem. É para que as nossas famílias sejam famílias abençoadas na presença de Deus, cheias do temor de Deus e do Espírito de Deus. Quando você lê aqui 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, diz assim: do mesmo modo, vós, maridos, coabitai com as vossas esposas, tributando-as a honra devida, sabendo que são de constituição mais delicada, co-herdeiras da graça da vida, para evitar que as vossas orações fiquem sem resposta. Então veja, irmãos,
Este coabitar é a relação sexual. É como eu disse, há homens piores do que animais que não respeitam a condição da mulher, nem nos tempos das suas regras da menstruação. Homens perversos e malignos, amantes de si mesmo, que precisam fazer até mesmo um tratamento, se esse não for um problema espiritual. Então aqui Pedro está exortando: do mesmo modo, vós, maridos, sede compreensivos em vossa vida conjugal. Ou seja, no ato sexual, na relação sexual do casal, o marido tem que ser compreensivo com a sua esposa. Tributando às vossas esposas a honra devida, a companheira de constituição mais delicada, para que as vossas orações sejam atendidas. Ou seja, na outra tradução diz: coabitai com as vossas esposas com entendimento. Porque se o casal crente, cristão, que serve a Deus, no seu matrimônio, na relação sexual, eles não tiverem comum entendimento entre si, eles atraem sobre si o repúdio de Deus, ou seja, as orações não são ouvidas. Porque quando não há entendimento, o que acaba acontecendo é uma maldade, e a maldade é iniquidade. Então, irmãos, há uma falta, muitas das vezes, de conhecimento da palavra de Deus, ou uma ignorância dela, porque muitos até mesmo conhecem, mas não obedecem. Veja o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3. O marido cumpra o dever conjugal para com a esposa, e a esposa faça o mesmo em relação ao marido. Então veja, quando Pedro diz para que o casal venha coabitar com entendimento, da mesma forma que o homem precisa cumprir o seu dever conjugal com a sua esposa, da mesma sorte a sua esposa precisa também cumprir o seu dever conjugal com o seu marido. É preciso que haja comunhão, que haja entendimento de ambas as partes. A mulher não dispõe do seu corpo, mas é o marido que dispõe. Do mesmo modo, o marido não dispõe do seu corpo, mas é a mulher que dispõe. Veja que é um viver para o outro, um compreender o outro. Verso 5. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo, e por algum tempo, para que vos entregueis à oração. Depois disso, voltai a unir-vos, a fim de que Satanás não vos tente mediante a vossa incontinência. Meus irmãos e irmãs, quantos casamentos estão sendo destruídos porque às vezes a mulher recusa o seu marido? Passa-se um mês, passa-se 2 meses, e o marido ama a sua esposa, mas ela está recusando ele. Então Satanás entra nesse relacionamento, nesse matrimônio, e traz todo tipo de pensamento e tentação sobre a vida daquela pessoa, fazendo essa pessoa cair num pecado de fornicação, num pecado de pornografia, de adultério. Então aqui a palavra está mostrando que precisa haver um comum acordo entre o casal. Um casal de crente que quer separar uns dias para oração, então, e não quer ter relação nesses dias, é preciso ter um acordo entre o casal. Quando terminar esses dias de oração, eles voltem a ter relação novamente, para que Satanás não venha tentar na incontinência. Então, ao passo que aqui em 1 Pedro 3, verso 7, ele está dizendo que é preciso que o marido coabite com a sua esposa com entendimento, para que a sua oração não seja rejeitada. A palavra está em concordância, mostrando que tanto o homem quanto a mulher, eles precisam ter entendimento no seu relacionamento sexual, nos seus deveres conjugal um com o outro.
Então há vários casos em que também, às vezes, o homem rejeita a mulher, expondo essa mulher a ser um alvo fácil de Satanás, e assim casamentos são destruídos, famílias inteiras são destruídas. E muitas das vezes quem paga um preço maior é os filhos, que são inocentes. Então, irmãos, essa palavra, ela deve tocar em seu coração. Ela deve fazer você refletir. Porque aqui a palavra, ela nos traz à memória o valor que o matrimônio tem diante de Deus, o Pai, o Criador. E que Ele não deixará impune quem viola este mandamento, esta instituição tão sagrada, que é a união de um homem com uma mulher para se formar uma descendência para Deus. Por isso esse matrimônio deve ser honrado, deve ser reverenciado por todos. O solteiro deve respeitar o matrimônio. Muitas das vezes, mulheres vadias que não temem a Deus ficam dando em cima de homens casados. Elas se tornam instrumentos de Satanás. E às vezes acontece que aquele homem está passando por uma situação, como a palavra disse aqui, às vezes a mulher está rejeitando o marido. Satanás usa uma dessas mulheres vagabundas para tentar o homem e o homem cair num pecado de adultério. Então, irmãos, nós precisamos ter os nossos sentidos na palavra de Deus, tanto o marido quanto a esposa, o homem e a mulher, para que assim as nossas orações possam ser ouvidas pelo Pai e a nossa família seja uma família abençoada na presença de Deus. Amém, irmãos? Eu sou Abimail, evangelista da Igreja de Deus, Casa de Oração, Ministério de Reconciliação, O Caminho. Deixe aí seu comentário, faça a sua pergunta, que se você estiver precisando de oração, estarei orando por você também, e que Deus abençoe a sua família, a sua caminhada, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Fiquem todos na paz do Senhor.